Olá, boa noite. Espero que estejam bem. Vamos aguardar o professor Paulo entrar. Tô na área, se derrubar é pênalti, Bem, hoje claro. que é o jogo do Brasil hoje, hein? Sim, mas claro, se o VAR não chamar e cancelar o pênalti, né? Que hoje, com o advento do VAR, tem até uns clubes aí que ganham os pênaltis de graça, entendeu? O cara sopra, o cara cai, o cara dá pênalti, o cara é Faz quase partido. parte, né? É bom e ruim o VAR, né? É, não é o VAR que é ruim, né? Ruim é quem tá lá operando ele, né? Então, esse tema agora que ele tá falando do VAR, vai até de pouco, vai um pouco de encontro ao que a gente está falando aqui, né? Porque é necessário para analisar uma jogada em tão pouco tempo, já começa a análise do árbitro ali dentro do campo, ele ter que marcar uma penalidade, marcar uma falta, assinalar alguma coisa do jogo, ele tem que ter um tempo de reação, né, bem assertivo ali para ele cometer menos erro e precisar menos do VAR. E É verdade. mesmo com o VAR, às vezes é difícil para o cara tomar uma decisão que não venha desagradar ninguém, entendeu? Então, não tem jeito. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, de qualquer forma, olá a todos. Espero que estejam bem. Estamos já orgulhosamente, deixa eu só abrir aqui minha janela, orgulhosamente na nossa quinta reunião do Geneumo. Você que chegou agora e falou: o que que é Geneumo? É Grupo de Estudos de Neurociência do Movimento, tá? Grupo de estudos né? Estudos em neurociência do movimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o professor Paulo também dar as boas-vindas. Mas eu já quero falar sobre o tema de hoje. Você que recebeu a nossa programação, né? Nós estamos então, lembrando aqui, ó, com a nossa Bíblia, Aprendizagem e Performance Motora, que é base dos nossos estudos. E nós estamos no capítulo 2, na página 22, falando sobre tempo de reação e tomada de decisão. Eu já vou começar a falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas eu vou primeiro passar a palavra para o professor Paulo e vamos dar início aos trabalhos de hoje. Hoje é dia de Jogo do Brasil. Você que está assistindo esse grupo de estudo, essa reunião já há muito tempo depois, o dia dessa gravação foi o dia de estreia da seleção brasileira com o novo técnico. Vamos ver se vai ser bom. Mas eu vou passar a palavra para o professor Paulo. Bom, para começar, boa noite para todos que estão aqui, para você que está aqui na aula. O Lucas tinha entrado aqui na aula aqui, não sei se ele está mais, mas daqui a pouco ele volta. Boa noite para você, bom dia para você, boa tarde, você que está chegando aqui para assistir essa aula depois de tanto tempo, depois de muito tempo. Como a professora Cíntia falou, hoje é dia de estreia do novo técnico da seleção, o Carlo Ancelotti. Tomara que ele tenha o melhor poder de tomada de decisão para que a gente possa ir para a Copa do Mundo e consiga lá, de repente, trazer esse troféu tão importante, né? Você vê que a gente já começou falando de VAR, falando da tomada de decisão do árbitro, tomada de decisão de treinador de futebol, mas no dia a dia também a gente é tomado por esse tipo de situação o tempo todo, né? Seja a gente dirigindo, pilotando uma moto, andando na rua, de repente, não é por esse caminho, eu tenho que tomar outro caminho, eu tenho que por esse caminho aqui que eu vou encurtar a minha chegada ao destino, ao que me propus chegar. E a gente tem que tomar essas decisões e realizar as tarefas que a gente se propôs a fazer naquele dia. Então, a gente vai entender algumas coisas, algumas implicações no que esse espaço, esse tempo de reação, quando ele é muito grande, o que de implicação isso pode causar, o que a gente pode entender e trazer essa discussão aqui, para essa conversa, para esse bate-papo, né, sobre esse tema muito importante quando a gente está falando de movimento, porque
não há movimento sem a tomada de decisão, né, doutora Cintia? Sem dúvida. Vamos falar sobre isso. Então vamos lá, gente, vamos começar a falar um pouquinho sobre o assunto. O que é gostoso é que o grupo de estudo, ele é um ambiente de aprendizado, né? Não é aquela questão de ficar passando muita informação em pouco tempo, aí não dá tempo de assimilar, você não entendeu direito. Então, a construção do conhecimento é um processo. Levem sempre isso em consideração. A construção do conhecimento é um processo. Sabe aquelas coisas assim? Leia 5 livros em 10 minutos, técnica especial. Isso, neurologicamente falando, não adianta em nada, tá? Porque se você conseguir ler rapidamente em 10 minutos, ler rápido é uma coisa, assimilar a informação é outra. Armazenar a informação assimilada é outra e praticar a informação que foi assimilada é outra. Olha que diferente. Então, o processo de construção do conhecimento envolve leitura, discussão, arguição, críticas, reflexões, colocar na balança, né, balizar. Tudo isso envolve você construir os seus conhecimentos e as suas opiniões sobre os assuntos do mundo todo e do universo. Vamos falar até do universo, porque quem estuda Netuno, planeta Netuno, né? Então, falando em construção do conhecimento, a gente vai falar devagar um pouco. Sei que eu posso dizer devagar, porque o assunto é denso. Neurociência é densa, né? A gente tenta deixar suave, mas a gente vai falar sobre tempo de reação e é muito legal isso. Então, lembrando, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Pessoal, me dá um ok se tá tudo bem. Paulo, tá vendo direitinho aí? Tá compartilhado aí certinho? Então, vamos lá. Tá tudo ok. Relembrando, o pessoal que acompanha a gente, o que está sempre vendo no YouTube, já sabe, mas tem pessoas sempre, existem sempre momentos onde estão chegando pessoas novas. Eu gosto muito de reiterar, eu faço muita questão de falar, porque às vezes eu assisto aulas que foram aulas antigas de pessoas, e você só está vendo uma aula que já foi dada e tudo bem. O professor não conversa com você, você que está vendo depois, né? Eu adoro conversar com quem está vendo depois. Então, além de quem está vendo agora, que é muito digno de nota e merece muitos parabéns por isso, mas existem pessoas que vão ver isso daqui a um mês, daqui a um ano, ou talvez daqui a 10 anos. Então, eu estou gravando para você também. Porque o conhecimento, ele é atemporal, ele é eterno. Olha que lindo, né? Então, fica para a eternidade. Então, eu também estou falando com você que chegou depois. Mas, de qualquer forma, esse grupo, então, funciona quinzenalmente, às quintas-feiras, às 20 horas, pela plataforma Zoom, com transmissão ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, é uma participação gratuita. Então, lembrando, quem quiser certificado de participação, precisa se inscrever pelo Zoom. A gente tem o link que depois eu vou mandar. Opa! A gente tem o link que depois eu vou mandar novamente. Então, quem está presente em nossa reunião ao vivo conosco, por 5 reuniões, a cada 5 reuniões nós vamos emitindo o certificado de participação, tá? Hoje já é reunião 5, ó. Quem está em todas as reuniões, a gente vai mandar por e-mail o link para vocês solicitarem o certificado de vocês. Para quem já está desde a reunião 1, já tem direito a certificado já a partir de amanhã. Tá bom, Lucas? Muito bem, hein? Vamos ver. E de qualquer forma, lembrando nossa obra referência, eu já falei sobre aprendizagem e performance motora, né? Já mostrei o livro para vocês aqui. A gente está dando continuidade, nós estamos no capítulo 2 e eu vou aproveitar e fazer uma revisão da última aula, que a gente estava falando sobre o modelo conceitual de processamento de informação. Você lembra? Se você não viu a aula passada, vai lá ver porque é importante, tá? Mas nós estávamos falando que para que exista uma habilidade um comportamento motor eficiente, vamos dizer assim, existem vários processos que passam pelo cérebro para que o final da resposta, né, ocorra de uma maneira mais satisfatória. Então, primeiro precisa ter, geralmente, isso varia, tá, gente? Mas só lembrando, né? O input ambiental, um registro do ambiente, se é que eu posso dizer assim, eu prefiro falar registro, a identificação desse estímulo, a seleção da resposta,
programação do movimento e a resposta. Isso nós vimos na aula passada. E aí, para entrar no que nós estamos falando agora, na hora que existe uma seleção de resposta, então você vai fazer o movimento, e existe uma seleção desses programas motores do que você vai fazer, leva um tempo, você concorda? Só que esse tempo, ele é variável, é um tempo muito curto e que não dá muitas vezes nem para a gente perceber esse tempo, tá? Então é isso que nós vamos falar hoje. É um tempo entre o estímulo e você começar a agir. Esse tempo ele é precioso. Ele é precioso. Aí você vai falar, mas se eu fiz um movimento rápido ou longo, de uma forma rápida ou de uma forma lenta, não importa. Depende para quê? Depende de qual comportamento você está se referindo. Se for um comportamento. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo. Senão eu vou fazer spoiler da aula toda já. Vamos lá. Peraí. Vamos ver então o principal conceito de hoje. A celebridade do momento, né? A cereja do bolo é o tempo de reação. Esse é o assunto da aula de hoje. E é legal a gente conceituar e diferenciar alguns conceitos. Porque quando a gente estuda comportamento, quando você vai analisar o comportamento, tem alguns conceitos que se diferem. E é bom que você saiba o que é cada coisa e talvez até saiba trabalhar um pouco com esses conceitos, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu pus aí essa corrida, acho que é de kart aí, não é não, Paulo? De kart, com o número de 14, que é a data de nascimento do meu filho, e meu filho é apaixonado por Fórmula 1. Então, eu fiz aqui uma homenagem ao meu filho, Rafael, mas para Não é ele na vocês foto, não? perceberem o seguinte. Oi? Não é ele na foto fazendo ok, não? Não, não é ele na foto. E eu tô atrás, ó. Se você reparar, eu pareço com o cara de trás. É, parece. Mas, ó, imagina, vocês lembram então da largada da Fórmula 1? E quando as luzes se apagam, né, é a largada. Então, assim, o tempo de reação é quando dá o estímulo e você precisa entrar em ação. Só que esse tempo é muito curto e ele é definido, ó, sobre o intervalo de tempo entre o estímulo e o início da resposta. Se você está estudando agora, você está estudando com a gente aqui, que é um grupo de estudo. Aliás, eu aconselho você, já falei isso antes, vou falar de novo. Eu aconselho quem está participando do grupo de estudo ou está vendo pelo YouTube depois e tal, compra um caderno. Tá, eu sou das antigas. Se você falar, ah, não, mas eu quero pôr no celular, eu vou anotar no meu tablet. Eu vou pedir para o IA transcrever para mim a sua aula, para eu não. Para! Pega um caderno, reforça os seus conceitos, anote, isso favorece a memória, tá? Mas, voltando aqui, então, coloca aí na sua anotação que é o tempo entre o estímulo e o início da resposta. Não é a resposta toda, não. Que a resposta toda pode ser muito ruim até. É o início da resposta. Começou, é o tempo de reação. Ela é uma medida importante de performance, é uma medida importante de desempenho, indica a velocidade de movimento, porque é mais, quanto menor o tempo de reação, mais rápido é, você concorda? Se ele respondeu em 1 segundo, é uma coisa. Se a pessoa respondeu em meio segundo, é outra coisa, ela é mais rápida. Então, quanto menor o tempo de reação, mais eficiente, mais rápida é a pessoa, né, naquele movimento. Então, indica velocidade, indica eficácia da tomada de decisão. E nós falamos o que é tomada de decisão, a gente comentou isso também na aula passada, onde tomada de decisão é aquela decisão, no caso nosso, decisão de um comportamento neuromotor. Não é assim, decidir que faculdade que eu vou fazer, não é isso. É uma decisão da estratégia neuromotora que o paciente vai fazer, o que você vai fazer, que você vai realizar. Então, essa velocidade, essa eficácia, essa destreza, vamos dizer assim, pode ser medida pelo tempo de reação, em muitas circunstâncias, não todas, mas em muitas circunstâncias sim. Então é muito legal, porque o tempo de reação, eu só vou jogar uma semente aqui, ela é essencialmente cognitiva. Tempo de reação é cognitivo. Você não fez nada ainda. Você só pegou o estímulo e vai começar a responder. Entre registrar e começar, não entrou nada motor ainda, de fato. Quando começou, parou de contar o tempo de reação. Você concorda? Eu vou falar sobre isso numa foto clássica que estava no livro, do livro do Schmidt, que vocês que estão acompanhando com a gente o grupo de estudos,
está estudando. Então, olha lá. Então, para a gente ver o que é a definição de tempo de reação. E isso é muito importante. Paulo, quer falar agora já? Posso passar? Pode passar? Pode passar. Tá bom. E aí vocês podem me falar assim: ah, mas isso para mim não é tão importante, porque eu não sou piloto de Fórmula 1, eu não corro em atletismo, eu não sou atleta, eu não preciso ter uma largada rápida, eficiente, a minha vida é suave, a minha vida é tranquila, eu não preciso ter um tempo de reação muito hábil. Aí eu falo para você, aí é que você se engana. Aí é que você se engana porque isso se adequa aos nossos eventos do dia a dia, aos nossos comportamentos do dia a dia. Exemplo, vou dar dois exemplos. Isso está tá inclusive no livro, né? Exemplo, trânsito. Se você precisa frear bruscamente, se você tá dirigindo e às vezes uma pessoa sem querer atravessa a rua, você precisa frear, isso é tempo de reação. Se você não frear a tempo, você atropela a pessoa. Então, o tempo de reação hábil envolve habilidades mentais hábeis. Habilidades hábeis é bonito, hein, gente? Habilidades mentais organizadas, eficientes. Então, você precisa desse tempo de reação que te dê uma eficiência no seu comportamento neuromotor, tá? Aí, já vou aproveitar aqui e comentar. É por isso que é uma das razões, né, que o álcool prejudica tanto os nossos comportamentos neuromotores. Porque sob efeito do álcool, a pessoa tem um tempo de reação completamente desorganizado. O tempo de reação aumenta pra caramba. Porque as células, principalmente do cerebelo, elas têm afinidade ao álcool, às moléculas de álcool. Então é como se essas células, esses neurônios, todo o sistema nervoso, ele fica degringolado, ele fica abobalhado, lento. E aí, se você está dirigindo bêbado, vem uma pessoa atravessa, você vê, mas até frear não dá tempo, atropela a pessoa, tá? Então, por isso que se dirigir, não beba, né? Se beber, não dirija. É por isso. Esse tempo de reação absolutamente cai por terra. A pessoa não tem tempo de reação fisiológico, saudável, para poder se defender e defender os outros, tá? Então, tomem muito cuidado, aproveitando aqui o ensejo, né? São coisas que vêm na nossa cabeça que a gente não tinha nem planejado, né? A aula é assim. A aula é que nem improviso de teatro. Você tem aquela coisa para falar, de repente vem outra ideia e você acaba falando uma coisa que você nem estava planejando. Então, esse é um exemplo, tá? A questão do trânsito. E que a gente usa essas atividades de uma. Outro exemplo. Imagina que nem aí, tá? Na foto da direita. A pessoa tá segurando um copo de vidro e o copo escorrega da sua mão. Então, tá lá, é que o meu copo aqui é de plástico, eu tô com um copo de vidro aqui, mas caiu da sua mão, você, opa, tem que pegar. Aquele reflexo, que não é tão bem reflexo, tá? Mas você pega o copo para não cair no chão, é tempo de reação para você pegar. Se você não tiver um tempo de reação bom, o copo vai cair no chão, vai quebrar ou vai cortar seu pé. Então, vocês viram? Esse tempo de reação organizado e com destreza, ele faz parte das nossas atividades do dia a dia. Não é só em competições. Nós não estamos falando em esporte só. Porque muita gente, quando fala em tempo de reação, lembra dos atletas, lembra do esporte, lembra de fisioterapia, lembra de movimentos, não é só isso, tá? Posso... Quer falar, Paulo? Você fez um Até em sinal? Pode situações, falar. sim, até em situações assim, mais, por exemplo, você está na academia fazendo exercício utilizando um halter. Por uma razão ou outra, você se distrai e está conversando com alguém, está com a mão suada, escorrega ali da sua mão, você tem que ter aquele tempo para tirar o pé debaixo do halter para não quebrar o seu dedo, por exemplo. Isso é uma das situações do dia a dia que a gente vai observar esse tipo de questão. Está dirigindo ali e de repente no corredor vem uma moto, de repente que você não viu no retrovisor um segundo antes, mas que você conseguiu visualizar no momento que ele começou a buzinar, né? Se esse tempo tiver com maior quantidade de precisão possível, velocidade mais acurada, você consegue evitar um acidente, consegue evitar um atropelamento, um outro tipo de problema maior, né? Tá manuseando uma tesoura, uma faca, seja lá qualquer objeto que exige um pouco mais de cuidado da gente, né? Então são várias situações em que esse tipo
de mecanismo está presente, né? Que é importante que exista uma questão de proteção do próprio ser humano, né? Muito bom, vamos passando. E aí, então, olha o que eu queria mostrar para vocês. Essa foto ela está no livro, certo? Aprendizagem e Performance Motora. Você que está acompanhando com a gente o estudo. Ela é de 1905, que está reimpressa, inclusive aí, eles comentam isso. E olha que incrível que é essa figura. Eu vou pedir para você reparar com detalhes e com calma nessa figura. Se você que está vendo no YouTube no futuro está na velocidade acelerada aqui, tira da velocidade 2, põe na velocidade 1 para você ver direito aí, no que a gente vai falar agora. Olha aí, só o que que mostra aí? Então, o juiz, vamos dizer assim, né? Fez aquele tiro com aquele revólver, pá, para as pessoas conseguirem, né? Para as pessoas saírem dos seus lugares para a corrida. Agora, olha que interessante. Vamos analisar o juiz, todo mundo olhando no juiz. Vejam que ele já disparou, vocês concordam comigo? Porque olha a fumaça no revólver. Ele já disparou. Olha a galera dos atletas. Olha como cada um está numa posição. Essa foto, ela é de 125 anos, 120 anos atrás, e ela é muito ilustrativa. Veja, cada atleta está numa posição porque eles estão no momento de sair dali diferente. Por quê? Porque cada um processa o seu tempo, o estímulo para você organizar seu movimento de uma forma diferente. E se você comentar assim comigo, ah, mas na Olimpíada todo mundo sai meio que na mesma hora, mas eles treinam. Essa questão do tempo de reação é treinável, né? Você fica mais hábil, você fica mais rápido com o treino, com a prática. Então, olha que interessante, cada atleta está no seu momento. Esse aqui está no momento A, esse aqui no B, no C, ó, no D, no E, no F. E o estímulo é o mesmo, é um estímulo sonoro. Então, entre você identificar o estímulo e montar o seu quadro neuromotor, a sua resposta, leva um tempo. E a hora que você começa, acaba a medida do tempo de reação. Por isso que tem gente que queima largada, né? Você já viu queima largada, tem que começar de novo. Ou eu tava vendo com meu filho esses dias a Copa do Mundo de escalada, não sei se vocês já viram. Se a pessoa queima largada na escalada, ela perdeu a vez. Acabou a vez dela lá, não dá, eles não têm segunda chance. Olha que interessante, né? Então, assim, porque você queimou a largada, você saiu antes da hora, sabe assim? Então você tem que organizar o estímulo e ir adiante. Então, esse processamento, ele é essencialmente cognitivo, ele não é só motor. Eu não falo só porque vai ter que entrar uma seleção de músculos aí, de sinergias, né? Para ele sair. Mas não é só isso. Ele é essencialmente mental. A diferença dos bons atletas e dos atletas de elite, dos atletas olímpicos e dos atletas lendários é processamento cognitivo. Não é só destreza neuromuscular, neuromotora, performance de sprint, salto, corrida, parte aeróbica, parte anaeróbica, metabolismo aeróbio, metabolismo anaeróbio. Não é só isso. A prática, uma boa genética, uma boa dieta, sono, hidratação. Você pode pegar um monte de atleta que tem isso tudo parecido, para não dizer igual às vezes, que estão no mesmo centro de treinamento, come a mesma comida. Ah, mas são gêmeos, têm o mesmo biotipo. Então, por que que um é melhor que o outro? São as habilidades mentais, essa destreza de processamentos mentais, onde envolve o que, se você medir esse tempo, nós chamamos, né, de tempo de reação, que é essa medida, tá? Professor Paulo, quer comentar alguma coisinha nessa foto? Sim, Posso então, passar? deixa eu só comentar uma coisa em relação a essa foto, que assim, hoje em dia a gente sabe que os atletas eles partem em tese de uma condição igual, né, quando, por exemplo, do atletismo, não sei que prova é essa. Isso aqui pode ser uma corrida um pouco mais longa, pode ser uma corrida de 100 metros, eu não sei. Na época não tinha configuração hoje das provas como tem, antigamente como elas são hoje. Então hoje você tem uma base que o atleta apoia o pé, ele posiciona a mão na linha, tudo certinho, com a mesma postura e tudo mais. Então ele fica essencialmente, né, prestando atenção a esse estímulo sonoro que antes era
um revólver, né? Hoje em dia você tem um disparo lá eletrônico, em que o atleta, ao ouvir, vai sair, cada um com a sua característica, com o seu treinamento que teve, com a sua capacidade física, né? Com a sua capacidade atlética, ele vai desenvolver um bom papel na prova. E isso vai respeitar também outros esportes. Por exemplo, o basquete é um esporte que você precisa do tempo de reação, por exemplo, numa disputa, teve uma disputa de bola em que a bola ficou presa. A regra diz que você tem que jogar a bola ao alto de novo. Então, dois atletas se posicionam, um grupo, o outro, o restante dos atletas se posiciona em volta e a bola é jogada para o alto. Então, o atleta ele tem que reagir rapidamente para poder reiniciar o jogo com a posse de bola, né? Então, assim como no início do jogo do basquete também, no futebol já é diferente, quando tem o reinício do jogo ali, a bola ao chão, normalmente a bola é direcionada para o time que já pré-determinado a ficar com a bola. Então, cada, cada esporte ele vai ter esse ajuste desse tempo de reação. Para você ter uma ideia, todo mundo aqui já deve ter tido a oportunidade de uma Olimpíada ter assistido o salto em altura. O salto em altura, antigamente, ele era disputado com um atleta saltando de frente. Ninguém saltava de costas. Então você imagina como é que era o tempo, como é que tinha que ser o tempo de reação desse atleta para poder saltar de frente sobre a barra. Até que um dia, se eu não me engano, um atleta canadense, se eu não me engano, foi um atleta canadense, ele saltou de costas. E aí ele conseguiu elevar o patamar de disputa né, desse tipo de modalidade. Tanto é que agora a altura está cada vez mais acentuada, né? Está 2 metros e 25, alguma coisa assim. Eu acho que é essa altura aí. Então você vê que teve uma mudança, então teve que haver uma nova readequação dos treinamentos, um novo jeito de correr, um novo equipamento para o cara saltar, um novo, né? Sei lá, teve que ajustar tudo, né? Mudar o jeito da corrida ali de saltar, o treinamento muscular, o treinamento físico, para ele poder melhorar esse tempo de reação dele no momento em que ele tinha que saltar sobre a barra. Então, é bem legal a gente observar esse tipo de situação quando a gente estuda um tema como esse, que é o tempo de reação, né? É muito legal e tem umas peculiaridades para se falar sobre isso que daqui a pouco eu vou falar. Mas de qualquer forma, vamos passando também, ó. Vamos ver. Passa para cá. Então, como eu já havia dito, é importante, em algumas situações, veja que eu coloquei em algumas situações, a gente minimizar o tempo de reação. Isso está até no livro, né? Eles comentam, se você minimizar o seu tempo de reação, você fica mais rápido, você fica mais eficiente. Então, o que que significa minimizar o tempo de reação? Você dá início ao movimento o mais rápido possível, tão prontamente possível, tão rapidamente possível. Beleza, mas é apenas em algumas circunstâncias. Exemplo no esporte, claro, você precisa ser rápido, aí o tempo de reação conta muito. Então, eu dei um exemplo do atletismo, mas tem até da Fórmula 1, até meu filho comenta, né? Ele brinca, ele fala assim, 1 décimo é muita coisa para os pilotos. Às vezes você pega o cara na qualificação lá que tá no Q2, lá tá na segunda posição, pro último é 2 décimos, 1 décimo, é pouquíssimo isso. Então, o tempo de reação do piloto, do atleta, para poder agir, fazer a curva, frear, né, e você organizar os movimentos, isso faz toda a diferença. Mas por que que é relativo? Já diria Albert Einstein, né? Porque tem alguns comportamentos motores que você não precisa ser tão rápido e nem deve ser tão rápido. Exemplo, cirurgião. Lembra, as cirurgias. Existem cirurgias que você está correndo contra o tempo ele é ouro, né? Nesse caso, exemplo, um transplante. Agora, tem outros casos que você precisa de tempo. Você precisa achar uma artéria cerebral interna ali, com calma. Você não pode. Tem que ser rápido. Apagou a luz da cirurgia ali, acendeu a luz, eu vou correndo na artéria, corta fora. Não é assim. Você tem que ter calma, serenidade para você tomar decisão. Você precisa achar o local. Você precisa fazer uma incisão, um procedimento que precisa de tempo, tá? Então, isso não está no livro. Por isso que eu gosto do grupo de estudo. O grupo de estudo, ele é uma amplificação, ele é um enriquecimento do que se está na literatura, tá?
E é isso que eu gosto de colocar em aula, porque senão a gente valoriza demais o tempo de reação como se fosse só bom o tempo de reação curto, que é excelente. Isso é somente e no esporte. E ainda em momentos de competição, de treino e tal, tem alguns momentos do próprio esporte que você precisa treinar com um tempo mais tranquilo. Você pega porções do movimento para treinar com calma, para depois você juntar tudo num movimento completo que se junte numa competição. Aí sim. Mas existem outros momentos que você precisa de tempo. Então é para a gente valorizar o tempo, porque ele é relativo. Parece brincadeira que o Albert Einstein falou isso, né? Mas é isso, ele é relativo. Nós estamos falando em comportamento motor agora, falando sério, né? Dentro do comportamento motor, a medida tempo, ela é relativa. Depende muito do contexto do comportamento motor, depende muito das razões desse comportamento motor, das experiências prévias lembra, a gente comentou isso, da natureza do comportamento motor, do indivíduo que está executando, do ambiente que você está. Lembra? Então, eu falo lembra porque eu estou falando das outras reuniões, tá? Você que está chegando agora vai olhar lá. A gente está na reunião 5 já. Então, se está chovendo, se está nevando, se tá caindo bomba, se está num ambiente de guerra, tudo isso faz diferença. Então, é para a gente ter uma análise crítica e uma análise reflexiva sobre o que é comportamento motor. Só para fazer um adendo aqui, você imagina o treinamento, por exemplo, dos policiais, né? Do pessoal das forças policiais que tem que fazer aqueles treinamentos numa incursão, né? Numa comunidade, simulando isso. Para quem já teve oportunidade de ver um treinamento do BOP, por exemplo, né? Ou em algum programa de TV, ou deve ter algum tipo disso no YouTube, vê que você tem que ter um tempo de reação bem preciso ali, porque você vai ter que tomar uma decisão, né? Você está entrando num local perigoso em que você não conhece a geografia, não sabe o que que vai aparecer pela sua frente. Então você imagina você é um policial, entra, entra num beco, numa viela, numa rua apertada e aparece uma pessoa de repente. Você tem que identificar essa pessoa. Você tem que identificar se essa pessoa está armada, se essa pessoa é uma pessoa civil, né, que precisa ser protegida. Você tem que resolver isso em milésimo de segundo para você minimizar qualquer risco, né, de causar qualquer problema para uma pessoa, né, inocente, pessoa civil, até mesmo para se proteger. Então você vê que envolve bastante coisa em vários tipos de situações de treinamento, né? Vai depender do esporte, se é um esporte de luta, se é um esporte que arremessa algum tipo de objeto, bola, né, dardo, por exemplo. Então você tem que calcular a distância, tudo é importante. Esse tema é muito importante, é muito legal estudar isso, porque a gente que vai trabalhar com esporte ou até mesmo com profissionais, né, como policiais, né, militares, pessoas que trabalham, por exemplo, em outro tipo de atividade que manuseia algum objeto em que tem que ser o tempo todo manuseando ali, né? Vamos dizer assim, você atende uma pessoa que trabalha no depósito do Mercado Livre, por exemplo, nessas empresas que distribuem. Normalmente você tem que levar a caixa para o outro lado, né, tem que fazer esse tipo de transporte ali rápido, numa velocidade tal que você não pode deixar a caixa cair, não pode deixar isso tudo também, você vai, né, envolve o cansaço, envolve o ambiente, tudo que a professora Cíntia falou aí, tudo isso colabora para esse nosso movimento, sempre em busca de fazer o melhor movimento, né, com menos gasto energético, tudo aquilo que a gente já falou lá para trás, né, professora Cíntia? Muito bem. Vamos adiante, então. Devem estar pensando um pouco, né? Quando a gente fala em reabilitar movimento, quando a gente fala em resgatar o movimento, ou quando a gente fala em ensinar o movimento, que às vezes nunca foi feito, né? O tempo, ele é absolutamente mutável nessas fases do movimento, né? Mas não é hoje que nós vamos ver isso. Agora, o que que eu quero deixar claro aqui são alguns conceitos para a gente não confundir, porque muita gente confunde. Então, o tempo de reação, ele é um componente funcional das habilidades. Ele é até o marcador, né, de habilidade eficaz ou não, de uma habilidade harmônica ou não, vamos dizer assim. Porém, eu vou dar o exemplo que está no livro. Imagine então que você precisa dar uma freada brusca no carro e você freia, pisou no freio e o carro parou.
A hora que você está pisando no freio e o carro está parando, já não é mais tempo de reação. Então lembra, o tempo de reação, ele é o tempo entre a apresentação do estímulo e o início da resposta. O início da resposta, não é a resposta toda. Se você pegar o tempo da resposta toda, então a hora que você começou o movimento, você começa a medir o tempo da freada, exemplo, que pega lá o pedal inteiro para o carro. Esse aqui a gente chama de tempo de movimento, porque é o tempo do movimento. Então é só para não confundir, porque tem gente que acha que tempo de reação é a hora que vem o estímulo e ele faz o movimento, então o tempo de reação é aqui, não é. Então, conceitos diferentes. Vamos lá, todo mundo, tá prestando atenção. Olha lá. Entre o estímulo, a presença, a apresentação do estímulo e o início da resposta, pá, tempo de reação. Quando acabou o tempo de reação, já começou a resposta. Começou. Se começou já, não tem mais tempo de reação, ele já foi medido. Então, se dá do começo da resposta até o final daquele movimento, se você está falando de um movimento, um comportamento ali X, por exemplo, frear um carro, até o final, pá, esse é tempo do movimento, não é tempo de reação. Agora, se você pegar os dois tempos e somar, que é a apresentação do estímulo, tempo, até começar a resposta, e aí começa a resposta até o final do movimento, você pega o tempo de reação mais o tempo do movimento, ele tem um tempo grandão chamado tempo de resposta. Então, tempo de resposta é um tempão grandão. Alô, você que está confundindo. Tempo de resposta não é tempo de reação, tá? Esse slide aqui, esse momento da aula de hoje, ela é importantíssima. Momento importantíssimo, para a gente categorizar, classificar adequadamente os conceitos, tá? Eu vou falar de novo. Você no YouTube, você pode voltar a explicação e ver de novo, né? Todo mundo pode fazer isso, mas como uma boa professora que sou, eu quero repetir o conceito de novo. Olha, a apresentação do estímulo até o início da resposta, tempo de reação. Começou a resposta, já não é mais tempo de reação. Começou a resposta até o final do movimento, tempo do movimento. Beleza. Se pega agora o tempo de reação mais o tempo do movimento, a gente tem o tempo de resposta. E tudo isso pode ser medido. Os pesquisadores medem o tempo do estímulo até a reação, mede o movimento inteiro, mede o tempo de resposta. Isso faz parte das principais pesquisas quando a gente fala em neurofisiologia do comportamento motor, que envolvem essas medidas, tá? Mas é legal a gente diferenciar muito bem esses conceitos. E aqui eu exemplifico, de acordo com o livro que nós estamos estudando, exatamente o que eu comentei com vocês agora, que é a tarefa do freio, tá? A tarefa de frear o carro. Então, olha lá, todo mundo acompanhando no livro, quem tem o Schmidt, eu vou até pegar a página para vocês aqui, é figura 2.4, que está na página 23, tá? Então, olha lá. A gente tem o tempo, eu vou acompanhar aqui com o meu mouse, ó. Então, você viu as luzes do freio no carro na frente, te deu um estímulo para você frear o seu. Então, o tempo entre o estímulo e, ó, você vai começar a apertar o acelerador, desculpa, a liberar o acelerador para depois andar para frente, é o tempo de reação. Então, o tempo de reação entre o estímulo e o começo da sua ação. Então, você vai tirar o pé do acelerador. Em vez de, aqui no caso, né, em vez de você frear, você tirou o pé do acelerador. Então você está lá, tirou o pé do acelerador, o início disso, contando a partir do estímulo, é o tempo de reação. Agora, você tirou o pé do acelerador e o que que você quer fazer? Você quer frear o carro. Aí você vai lá e vai frear o carro. Então, o tempo todo, até você tirar o pé do acelerador, por exemplo, neste caso, tá? E você vai pressionar o freio, você vai mudar o seu pé de lugar. Isso já não é mais tempo de reação. Você já está organizando o movimento, tá? Então, esse é o tempo do movimento, que você está mudando de um pedal para o outro, tá? Então, a gente tá, neste caso, analisando isso. E a gente pode analisar o outro exemplo que eu dei, que é você pisar realmente no freio. Você pisou no freio, o tempo do movimento de pisada no freio, é outro movimento, tá? Então, o tempo do movimento é quando acaba o tempo de reação, ó, até o tempo do movimento. Se você juntar tudo,
o tempo de reação mais o tempo do movimento, o que eles chamam aqui de TR mais TM, a gente tem o tempo de resposta. Então, o tempo de resposta é aquele tempo grandão entre o estímulo e lá no final, quando você vai pisar no freio, tá? Você tirou o pé do acelerador e pisou no freio. Toda essa tarefa é o tempo de resposta quando a gente junta todos esses tempos, tá? É meio complexo, mas não é. Tá? Se você olhar com calma depois, para quem está estudando, pega o livro, leia, assista às nossas aulas para a gente destrinchar esses conceitos. Isso é movimento, neurociência do movimento, na sua preciosidade, tá? Posso passar, Paulo, para frente aqui? Tudo bem? E aí a gente entra numa porção final já do nosso encontro de hoje, que vai ser continuado na próxima aula, que são os fatores que influenciam isso. E eu vou falar alguns ainda hoje, é que tem outros. E nós vamos ver na outra aula. Então, fatores que influenciam a tomada de decisão, a sua tomada de decisão para o movimento que você vai fazer, para aquele comportamento, onde o tempo de reação pode mudar. Você pode ter um tempo de reação maior, um tempo de reação menor, tá? Tem gente chamando no chat, eu vou esperar pro final, tá? Não sei o que é que eu não tô vendo aqui. Daqui a pouco eu vou olhar. Quando finalizar tudo, a gente passa a palavra, tá? Mas vou comentar aqui três fatores que influenciam e a gente continua com mais três na próxima aula. Mas a natureza da informação do estímulo, claro. Então, se é um carro que freou e você precisa frear em cima da linha, ele te exige X. Se você tá num trampolim e você vai escutar um som e você vai pular na piscina, porque você está fazendo salto ornamental numa competição, é outra coisa. Se cair o copo da sua mão e você precisar pegar, é outra coisa. Se você está no atletismo, é outra coisa. A hora que o juiz apita para você cobrar o pênalti, é outra coisa. Então, todos os tempos de reação e as tomadas de decisões são influenciadas pela natureza da informação do estímulo. Você fala, é meio óbvio isso. Eu concordo que é meio óbvio. Mas a gente precisa lembrar e a gente precisa considerar isso quando a gente fala em estudo do movimento. Isso é esse tipo de aula. Quem são os meus alunos de controle motor, cognição e movimento, as capacitações? Eu sempre comento isso sobre a dependência do movimento em relação à natureza do movimento, à tarefa que é executada, o indivíduo e o ambiente. Tudo isso muda, né? Então, de novo, aqui embaixo, ó, a natureza do movimento exigida pelo executante. Então, pular do trampolim é diferente de chutar um pênalti, que é diferente de sair correndo, que é diferente de frear um carro, que é diferente de pegar um copo caindo. Tô usando apenas os exemplos que nós estamos usando na aula. Mas isso aí você pode generalizar para a sua vida inteira. Então, a gente tem a informação do estímulo, a natureza do movimento que você precisa fazer. Isso envolve o seu tomada de decisão. Se o seu movimento é só clicar, é um movimento X. Se o seu movimento é fazer uma curva pilotando, é outra coisa. Então, a natureza desse movimento envolve no tempo de reação, tá? E aí eu vou entrar ainda numa outra questão, que é o número de estímulos. Olha que interessante, isso está lá no livro. Quem lê o livro aqui que está acompanhando já se reconheceu aí. O número de estímulos, isso envolve o seu tempo de reação. Cada um com a sua resposta, pode ocorrer a qualquer momento. Como assim? Vou dar um exemplo prático. Você está no trânsito, de novo. Então, se você está naquele anda, para, você já está acostumado. Você já sabe onde tem que frear. Então, o seu tempo de reação para frear é X. Se vê alguém correndo no meio, você, opa, freia com mais rapidez. E aí, se anda mais tempo, aí depois você freia bruscamente, o seu tempo de reação mudou de novo. Então, de acordo com o número de estímulos que você tem, você molda o seu tempo de reação. Molda o tempo de reação. Eu vou de novo para a Fórmula 1. Se você está nas qualificações e você tem 3 voltas para fazer, a sua organização do movimento é diferente quando está na última volta, no último minuto, você tem que dar o seu melhor ali, porque você está caindo fora Não é nem da pole position, você está caindo fora do grid. Sei lá, por alguma razão, imagina. Então você tem que, meu Deus, você tem que colocar o máximo de performance dentro de um controle emocional para que você dê o seu melhor. Olha isso.
Então, o número de estímulos que você tem faz diferença. Se eu tenho 10 tentativas, é diferente se eu só tenho uma. Você concorda? É diferente. O número de estímulos, eu vou voltar nisso semana que vem. O número de estímulos afeta o tempo de reação e pode ocorrer em qualquer momento. Então, obviamente, se você está freando, acelera, freia, acelera no trânsito e de repente alguém passa correndo, você já está mais esperto para frear. E se você está numa estrada a 200 por hora, de uma forma inadvertida, e passa um animal correndo ali, não deu tempo de você frear? Entendeu? Pode, além de atropelar e matar o animal, você pode capotar o carro e morrer também. Porque pegou de repente, era um estímulo só para você frear. Eu não tô falando do trânsito da Avenida Paulista que você tinha que ficar freando e acelerando toda hora. Deu para vocês entenderem? Quem tiver alguma dúvida, ficou confuso ou tá pensando coisas, nossa, tive umas ideias, manda pra gente. Coloca comentário no YouTube, quem quiser, manda, eu vou deixar aqui o e-mail nosso, os contatos para vocês entrarem em contato. Fala, olha, eu vi a aula número 5 e eu queria falar tal coisa, eu estou com a dúvida tal. É para isso que serve o grupo de estudos, tá? Vocês estão aqui com dois professores. Aliás, digo mais em relação aos nossos alunos do Instituto Fisioterapia Liberta, esse momento aqui é para tirar dúvidas. Os alunos podem abrir é que eles têm vergonha de fazer isso, eu acho. Porque, ou ninguém tem dúvida dos nossos cursos, né? Porque ninguém entrou aqui agora para perguntar. Podem fazer isso. Estamos com tempo para vocês, disponível para vocês, à disposição de vocês, para tirar as dúvidas, inclusive ao vivo. Ah, mas eu não estava ao vivo aí. Então manda por e-mail, manda depois, não tem problema. A gente tira as dúvidas do mesmo jeito. Mas voltando no raciocínio. Então vejam que tem fatores que influenciam essa tomada de decisão que vai influenciar o seu tempo de reação. Então a gente finaliza, eu ainda vou falar mais, mas finaliza esse foco do assunto com esses três motivos: a natureza da informação do estímulo, a natureza do movimento e o número de estímulos, que eu vou voltar nele na semana que vem, tá? Antes de continuar, Paulo, quer comentar alguma coisa? Considerando aqui, vamos dizer, os esportes de luta, né? Existem aqueles esportes que têm umas regras um pouco mais rígidas que visam a proteção do atleta, então tem menos pancada na cabeça, né? Você tem o que poderia trazer algum certo, né, um certo de prejuízo para essa parte cognitiva, né? Você toma um chute na cabeça, por exemplo, você fica ali tonto, perde um pouco da concentração, já fica um pouco emocional afetado, porque pelas questões do próprio esporte, né? Você foi, entre aspas, ferido gravemente pelo, né, o taekwondo, por exemplo, o karatê, o próprio jiu-jitsu também, que apesar de não ter chute, mas tem golpes muito rápidos e você tem que ter uma resposta muito, né, muito rápida ao ataque que você está sofrendo ali, né? O próprio judô também, às vezes a queda acontece no segundo, distraiu, acabou, né? Não conseguiu apoiar bem, não fundamentou bem a base ali, acabou também. E você tem os esportes muito mais agressivos, que são, por exemplo, do MMA, né? Em que você tem um ambiente no entorno ali altamente barulhento, né? O seu treinador está ali falando no seu ouvido, lembra do treino, a gente treinou isso, não deixa ele bater, e você tem que prestar atenção no movimento do cara, o seu oponente está falando para você, o juiz está falando, ó, afasta, afasta, vamos embora, isso aqui. Então, isso tudo vai afetando essa parte cognitiva que a gente, né? E aí, de repente, você sofre um golpe, leva um soco, leva um chute mais acentuado, mais grave pela natureza do esporte, isso te desconcentra, né? Você leva pancada na cabeça, enfim, você acaba cansando mais, você tem gasto energético muito maior, isso tudo vai interferindo nisso, né? Então, além de todas essas informações, através desses estímulos e toda a movimentação que esse esporte de alta intensidade pede, você vai também que ter que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Por isso que tem muita é, as lutas em geral elas não terminam sempre bem, né? Dificilmente uma luta, a maioria das lutas ela acontece com um desfecho bem acentuado, com um cara bem derrotado ali, destruído, porque porque não conseguiu ali se defender de um soco, no chute, né, de maneira satisfatória.
A gente costuma dizer que no esporte isso vai minando o atleta ali que está lutando, né? Então, tudo o tema ele é bem, o que você falou no começo, né? O tema ele é bem profundo, né? Ele está bastante intrínseco ali ao tema, né? Ao movimento humano, seja do atleta ou de um trabalhador, até o mesmo policial, como eu falei, que a gente tem que continuar falando mais um pouco mais sobre isso, que é um tema bem interessante, é bem legal de se aprofundar nisso, né? Só para eu abrir o microfone aqui, é verdade. E uma coisa legal, depois a gente até discute mais, é a história do juiz, né? Por exemplo, no futebol, que fala, apitou o pênalti, apitou, é falta. Ou no basquete, é falta. Tem o tempo de reação do atleta e tem o tempo de reação do juiz também, né? Porque ele tem que sacar em milissegundos que aquela jogada foi inadvertida, foi inadequada, tá errado, né? Às vezes eu falo e falo, nossa, mas eu não percebi que era falta. E às vezes é. Tá. Então a pessoa tem que ver em milissegundos que a questão. Não é nem julgar o seu próprio comportamento, julgar o comportamento dos outros. Então, assim, é muito É, difícil você é porque atuar isso vai, é como porque isso vai árbitro, de, como juiz, é muito é, difícil. Eu defendo a classe dos árbitros, dos juízes. Porque é nem muito fácil tanto, todo mundo mestre. criticar, né? Fala assim, ah, se fosse eu não sei o quê. Tá na Mas- cara que é pênalti. Ah, não, porque mas é eu vi, difícil. quer dizer, a pessoa vê, um minutinho só, a pessoa vê com várias câmeras tomando cerveja no seu sofá, aí vê várias filmagens e fala: Nossa, claro que foi falta, claro que é escanteio, claro que sei lá o quê, e às vezes não dava pra ver. Na hora do cara ali correndo atrás da galera, ele não conseguiu ver. E além não é só ver, é enxergar. Você precisa ter o estímulo visual e processar isso. Então, é o que a gente brinca, né? As pessoas falam, até eu fazer esse gol, né? E só que daí, na verdade, se colocar todo mundo que falou até eu jogar lá no campo, ninguém consegue chutar a bola. Tudo perna de pau lá, não faz nada porque fica só olhando de cima o campo de futebol, que é a transmissão das televisões, dos streamings, né? Então, essa questão do tempo de reação, é interessante a gente pensar que não é só o tempo de reação do atleta, né, ou da pessoa, é o tempo de reação do árbitro. E se a gente ainda levar para fisioterapia, é o tempo de reação do fisioterapeuta. Porque tem o tempo de reação do paciente, mas o fisioterapeuta também tem o seu tempo de reação, de perceber alguma coisa, de ver uma compensação, de ver um movimento inadequado, de ver que o paciente vai cair, de ver que o ajuste postural não entrou, de ver que a sinergia não entrou. Tudo isso é treino, tudo isso é treinável e tudo isso é capaz de ser melhorado, né? E Fala, você vê que Paulo. as coisas, às vezes, as coisas são bastante conectadas, né, até pela própria natureza do esporte, que o jogador de futebol, quando parte, por exemplo, com a bola para cima do defensor, para ele driblar, você não sabe o que que ele está pensando ali além do drible. Ele pode, no meio do caminho, resolver desacelerar um pouco para ter o impacto e ele tentar um pênalti, por exemplo. Se você assistir uma análise do VAR, que é liberado depois do jogo, ele explica exatamente o que ele está falando. Eu acho que tocou, acho que não tocou, ele não teve intenção, ele teve intenção. Você vê que eles ficam discutindo exatamente isso daí, o árbitro. E o jogador fica falando outra coisa. Não, ele tocou em mim, eu tentei driblar, ele me chutou, ele tocou em mim, bateu na mão, enfim. É exatamente isso daí, é essa natureza da informação, do estímulo que cada um tem que ter, né, a sua natureza ali. O árbitro tem que observar o que está acontecendo. O jogador tem que observar o que está acontecendo sobre outro aspecto, né, que é o oponente. O árbitro não tem oponente, o árbitro tem que marcar o que ele está vendo. E essa dificuldade acontece realmente porque é ser humano, está passível, né, não está livre de errar. E aí o movimento do hábito, a corrida do hábito é diferente, né? O hábito ele não pode se movimentar igual o jogador, ele tem determinado lance, ele tem que estar posicionado em determinado lado do campo, né? Se ele estiver mais longe do lance, né? Se for uma jogada de contra-ataque muito rápido, por exemplo, ele fica perdido, aumenta o campo visual dele, ele tem essa dificuldade, né? Tudo isso interfere. O campo de futebol é muito grande. É diferente de uma quadra de basquete, por exemplo, de vôlei, que é tudo mais ali preciso. Acho que por isso que por essa razão do VAR, né, do tênis, o VAR do basquete, do vôlei, serem mais rápidos, porque o contexto, a área de disputa é menor, a própria dinâmica do jogo, né? Mas é muito legal esse tema aí para a gente poder. Mas quem tiver a oportunidade de assistir a uma análise do VAR, que é liberado pela CBF todo final da rodada, vocês vão perceber isso que eu estou falando, os juízes discutindo se foi, se não foi,
Tocou, não tocou, é muito legal. E aborda exatamente dentro desse contexto que a gente está falando aqui. Muito legal. Eu quero ver uma análise dessa. Mas continuando, então, para fechar o raciocínio, que eu deixei para o final, o mais legal, até rimou, ó, que é para vocês lembrarem que o tempo de reação, como eu já falei, ele é uma modulação cognitiva. São processamentos mentais, são habilidades mentais, como eu falei já. A diferença dos grandes atletas está aí. Não é no músculo mais forte, não é flexibilidade muscular, não é se ele freia bem, se ele acelera bem, se ele salta bem, se ele cai bem. Não é só isso. Tudo isso é importante. Não estou falando que não é. Tudo isso é importante, mas a diferença está na cognição, nas habilidades mentais, onde você vai ser tão hábil, tão harmônico, tão preciso que o seu tempo de reação cai de uma forma assertiva. Não é só cair e você errar, é cair e você acertar. Cair o tempo de reação, você ficar mais rápido com um desempenho melhor. Cair o tempo de reação para uma melhor adequação na seleção dos programas motores. Então, olha que interessante. Então, para ficar no ar, que tudo isso é cognitivo. E aí eu tenho uma curiosidade para falar para vocês, que a gente discute muito isso em pesquisa. Para quem não me conhece, eu está vendo a aula agora, a primeira vez, além de fisioterapeuta, eu sou neurocientista, então tenho muita experiência em pesquisa clínica e tal, com pacientes, com pessoas saudáveis, pessoas com alterações neurológicas, crianças, adultos e tal. Então, quando a gente vai ter uma reação depois de um estímulo, exemplo, o revólver lá do, do atletismo, a gente tem uma forma diferente de processar quando o estímulo ele é sonoro, quando o estímulo é visual, quando o estímulo é proprioceptivo. Vocês sabiam? Então, olha que interessante. Quando você, inclusive quando são palavras, quando você fala, vai! Então vamos lá, atleta, fica aí todo mundo, atenção, vai! Isso é longuíssimo. Falar vai, vai, go. Em inglês é go. A gente tem os estudos em inglês que é assim, go, aí a pessoa vai, né? Faz o movimento que tem. O go é grande, vai é maior ainda. Por que que é maior ainda? Porque vai, tudo isso pode deflagrar o tempo de reação na pessoa. O mais ágil, ele vai. Isso aqui é neurociência preciosa, hein, galera? Eu vou tirar do slide. Essa explicação não merece estar no slide, com o slide rodando, que eu preciso estar tete a tete com vocês. Olha que interessante isso. Se você dá o sinal vai, ele é imenso. Então tem gente que vai no V, ele vai fazer. Tem gente que no A vai entrar. Tem gente que no I, tudo do vai. Vocês entenderam? Mesmo que você fale rápido, vai. É diferente. É muito tempo de processamento. Nossa, que preciosismo. É, quando a gente faz pesquisa, você tem que ter um rigor metodológico. Você não pode falar, atenção, um, dois, três, já! Entendeu? Até caiu no meu YouTube aqui. Imagina se você ficar um, dois, três, já! Olha o tempo de reação da pessoa. Como é que você vai comparar tempos de reação se o seu comando é vai? Não dá. Então, para você ter uma coisa correta, rigorosamente medida, não é nem com a voz. Porque se eu falar gol, é diferente do Paulo falar gol, é diferente de você, aluno, falar gol, de você, fisioterapeuta, falar gol, do árbitro falar gol, do atleta falar gol. Tudo muda, cada um tem sua forma de falar. Então, qual é o mais ideal? Som de um objeto mesmo, um tiro, um apito, um é preferível do que vai. Vocês estão entendendo? Eu tô indo um pouquinho mais lento, mas olha que interessante. Então, quando participo de muitas bancas de trabalhos, de mestrado, doutorado, às vezes no trabalho o candidato a mestre, o candidato a doutor, ele fala: Ah, eu fiz aqui, eu comentei 3, 2, 1, já. Eu falei, mas você falou isso? Ele falou, falei 3, 2, 1, já, para começar. Mas eu falei, mas tá muito longo esse já. Tem que ser assim, ó. Professora Cíntia ensinando a pesquisar tempo de reação. Atenção, é o som. Por isso que mesmo assim no revólver, por isso que eles mantêm o revólver até hoje.
Além da questão tradicional e tal, porque eu concordo que também o tiro também é um pouquinho longo. Pá! É diferente de pip. Eles podiam fazer isso, tá? Agora eu vou falar uma coisa ainda mais interessante para vocês. Então, se a gente comparar as falas, vai, já, pode ir, pior ainda, né? Agora, se você pensar no revólver ou no beleza, revólver que eu falo é aquele do atletismo só, tá? Ou o som, agora tem uma coisa melhor ainda. O que que ainda tem a velocidade mais rápida que a do som? A luz. A luz. Então, se a gente colocar algo iluminado, onde você vê a luz e vai, você acendeu a luz, isso deflagra para você. Inclusive, isso é muito usado em treinos cognitivos, a gente usa isso aqui. Quando acende a luz, o paciente tem que fazer o movimento. Eu não estou falando vai e não tem nenhum sonzinho pi, é a luz que acendeu, tá? Aí ele tem que clicar, ele tem que bater, ele tem que correr, ele tem que responder. E digo mais. Se você pensar na luz acender e quando a luz apaga? Quando a luz apaga é mais rápido ainda, porque você tirou o estímulo do que, olha isso, tô sendo muito preciosa, tá? Mas é um nível muito apurado de mensuração. Se você tirar a luz, aí a pessoa viu que apagou, tem que ir. Onde acontece isso? Fórmula 1. Vocês viram a largada da Fórmula 1? Vocês vão lembrar de mim, porque aparece todas as luzes e depois apaga, não é isso? E isso é uma preparação para a pessoa, para o atleta, ele vai se preparando. Cada luz que acende vai recobrando cognitivamente os programas motores que precisam entrar em ação a hora que der a largada. Esse alerta, ele aumenta o nível de adrenalina até, e essa adrenalina favorece memórias. Análises esportivas inesperadas da aula. Então, ó, então vai acendendo a luz e depois quando para tudo, dá a largada. Apagou tudo, a pessoa tem que ir. Estou vendo uma neném muito bonita atrás de você ali, que está participando da reunião. Então, vocês viram, que interessante? Isso tem a ver quando a gente fala em tempo de reação. Não basta só falar já, não basta só colocar um som, não basta só acende a luz. Tem diferenças, né? Ou só apaga a luz. Você pode colocar luzes diferentes. Olha, vai piscar várias luzes. A hora que piscar a luz vermelha, você aperta aqui. Então ele tem que ficar, opa, luz vermelha, aperta. É uma coisa, você está vendo tempo de reação. Outra coisa, você pode colocar várias luzes, que eu trabalhei com isso no meu mestrado, e que você pode falar assim: olha, quando aparecer o azul e depois o vermelho, você clica. Você bate palma. Então ele tem que olhar. Apareceu o azul, mas aí é o vermelho. Ah, mas é o azul e o verde não precisa. Então, olha que louco isso. Não vou nem me estender, porque aqui já é aplicabilidade clínica preciosa de neurociência do movimento, quando a gente fala em cognição. Cognição, que isso tem a ver com tempo de reação, tá? Então são formas de medir. Você que está fazendo TCC, está estudando, está fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc., e tem medidas de comportamento motor, de movimento com os pacientes, pense nisso. Do momento que você vai deflagrar o movimento, como é que você vai medir, como é que você vai argumentar sobre isso. Olha que interessante quando a gente fala em tempo de reação. Essa foi a cereja do bolo que eu quis deixar para o final da aula. Eu vou voltar para o slide porque tem o último slide. Enquanto eu coloco aqui, eu quero saber se o Paulo quer comentar alguma coisa. A gente utilizando esses estímulos luminosos, né? A gente consegue respeitar bem né, no caso do paciente estar com essa integridade reduzida, dessa capacidade reduzida, melhor dizendo, a gente consegue ter uma noção e conseguir treinar esse atleta, essa pessoa para uma melhor atividade, né? É melhor do que você justamente falar já. Às vezes a pessoa tem, né, uma pessoa tem uma percepção já da letra J, já ali no comecinho do som do J saindo, né? Então, isso é bem importante para a gente salientar, porque é, é bem legal a gente trabalhar com esse tipo de situação e a gente consegue entender, ver nessas minúcias, né, tudo que acontece com o atleta, com o paciente ou que quer melhorar o seu desempenho, né, o seu tempo de reação e assim melhorar a sua performance, ou aquele que quer melhorar
cognitivamente, quer melhorar o seu tempo de reação para as atividades diárias, que é o que a maior parte dos fisioterapeutas faz, né? Trabalhar com idoso, trabalhar com pessoas que estão se recuperando de acidentes de trânsito, pessoas que por alguma razão sofreram, né, um acidente vascular cerebral, né, encefálico, enfim, das mais variadas naturezas de acometimento. Então, eu acho que é um tipo de manobra que a gente pode utilizar que é bem válido, né? E eu queria fazer um adendo aqui, além dessa questão do som. Eu vi que tem questão aqui no chat, depois a gente entra no final, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Ok, então o que eu queria fazer um adendo, além dessa questão de luzes e sons, é a questão do você cronometrar, né? Porque se você vê nas competições, se você olhar lá nas Olimpíadas e alguns esportes, exemplo, salto ornamental, é pip, né? Você solta aquele pé. Na natação é assim, né? Solta, aí eles têm que pular na piscina. Então, já são feitos com sons, que isso é melhor, né? Agora, quando a gente fala em cronômetro, se você está estudando TCC, está vendo seu paciente ali no seu trabalho, quando a gente participa de banca, a gente é um pouco minucioso, porque às vezes a pessoa, na hora que fala, pip, você começa a cronometrar, e o tempo de reação da pessoa que apertou o cronômetro. Olha que louco! Porque você pode não ter alguma máquina para fazer isso, alguma coisa que vai detectar o som e vai imediatamente cronometrar. Às vezes você tá lá com o cronômetro, aí você faz isso. Câmera lenta. Já perdeu tempo na pessoa. Tá? Então, olha que interessante. O que que a gente faz? Claro, se a gente está num trabalho de faculdade, de universidade, que às vezes não tem muitos recursos, é um cronômetro mesmo. O que que a gente orienta? Duas pessoas cronometrarem, você tira uma média. É super justo fazer isso. Justo, de justiça mesmo, é justo. Então, se você vai cronometrar o tempo que o paciente vai fazer o movimento e tal, coloca duas pessoas. Os dois apertam, aí ele chegou, aperta também, tira uma média para você fazer sua análise, tá? Pessoal que faz pesquisa aqui. Então tem toda essa questão, esse pormenor aí da metodologia de pesquisa. Isso é metodologia de pesquisa, tá? Legal o grupo de estudo por isso, né? A gente fala várias coisas, coloca vários assuntos na pauta, as discussões chegam. Isso é muito rico, essa oportunidade, são oportunidades riquíssimas. Eu vou voltar para o último slide. Por quê? O que que eu quero mostrar aqui, já finalizando já a aula, mas é para você que chegou depois, são os nossos cursos do Instituto Fisioterapia Liberta, que eu vou deixar inclusive os nossos contatos. Então você gostou do assunto? Você falou, putz, gostei. Eu quero aprender mais sobre cognição, eu quero saber mais sobre tempo de reação. Eu falo isso no curso. Então, cognição e movimento, controle motor, o controle do movimento humano, todas as fases do movimento, capacitação em fisioterapia no futebol, capacitação em fisioterapia em demências, capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson, que acabou de começar as aulas. Começaram as aulas essa semana, é um curso novinho, o Caçulinha. O caçulinha dos nossos. O papai e a mamãe, né? O grandão é o controle motor, foi o primeiro. Tá, agora o caçulinha é a doença de Parkinson, não menos importante. Acabou de começar as aulas. A gente tá agora em junho de 2025, você que tá vendo depois, tá? Então vai lá olhar. Às vezes aparecem algumas promoções relâmpago aí, coisas sazonais. Você vem, aproveita para você virar aluno e assistir, se capacitar. Todas as capacitações são reconhecidas pelo MEC. Todas as capacitações, os nossos cursos de extensão são reconhecidos pelo MEC, com certificação, tá? Então, muito interessante para quem quer saber mais, quem quer se capacitar. E aí eu vou deixar o QR Code para quem não está inscrito no Geneumo e quer se inscrever. Então, você que quer assistir pelo YouTube, de, é, transmissão ao vivo gratuito, beleza? Você quer certificado de participação? Então, você precisa se inscrever aqui. Se inscreva no Geneumo que você vai receber por e-mail a solicitação de certificado. A cada 5 reuniões, você vai ter o seu certificado de participação e eu vou deixar os nossos contatos aqui. Então, a gente tem Instagram, fisioterapia.liberta, o arroba, e-mail. Você quer tirar sua dúvida, quer fazer um desabafo, quer fazer uma sugestão, um elogio, uma crítica, manda por e-mail para nós, fisioterapialibertaoficial@gmail.com.
E se você quiser conhecer a nossa casa, porque a nossa casa não é o Instagram. A nossa casa não é o e-mail, a nossa casa é o site. Aí você entra lá no site. Lá você vai ver os cursos de extensão, lá você vai ver os cursos livres. Eu tenho aulas especiais, mini cursos, jornada de aprimoramento emocional, neurociência do movimento em cursos menores. Tem muita coisa lá. A gente tem e-book gratuito. Nós temos o blog, com bastante informação no blog também, para quem quer aprender mais, para os alunos e tudo mais. Então, conteúdo muito rico. Aguardamos vocês. Mandem mensagem para nós. Eu vou voltar aqui no tete a tete, como eu falo nas aulas. Eu vou olhar aqui a pergunta do Lucas. Tem uma pergunta aqui, eu vou responder, depois eu passo a palavra para o professor Paulo, tá bom? Lucas, vamos lá. A questão, vou ler sua pergunta, tá? Porque outras pessoas poderiam ter a mesma pergunta. Ó, a questão de ansiedade, depressão e questões psicológicas afetam muito a questão do tempo de reação? E isso vai afetar tanto tarefas simples como complexas? Sim. Sim, sabe por quê? O movimento, ele é intrinsecamente correlacionado às emoções. E não é porque é legal isso, é até do ponto de vista neuroanatômico e neurofisiológico. Os circuitos do movimento, principalmente de modulação cognitiva, eles se misturam com as modulações emocionais. Lá pelo sistema límbico, não sei se você está familiarizado com essas regiões, tá? Amígdala, hipocampo, giro do cíngulo. Tem regiões que controlam o movimento ali, as emoções também, e tudo isso se interrelaciona. Quando você tem um desequilíbrio dessas questões emocionais, quando você tem questões neurológicas que estão afetando isso, exemplo, ansiedade, que essa circuitaria fica completamente desgovernada, ou a própria depressão, que você tem uma baixa das questões emocionais, as questões psicológicas, tudo isso afeta muito o tempo de reação, porque afeta o movimento. Então, como afeta o controle do movimento, o tempo de reação fica maior. Se o tempo de reação fica maior, é porque a pessoa ficou mais lenta, muitas vezes, ou fazendo o movimento de uma forma inadequada, ou de uma forma diferente, ou de uma forma não tão eficaz, entendeu? Então, sim, afeta e muito, e de uma forma negativa, tá? Tarefas simples como complexas, também. Não só tarefas mega complexas, você pega atleta que tá com depressão, ele não vai ter um rendimento bom na competição. Ele tá com uma ansiedade desgovernada, ele não vai ter um rendimento bom. Até tarefa simples do dia a dia. Tomar banho. Vou dar um exemplo, uma tarefa básica que todo mundo faz, tomar banho. Você pega uma pessoa que tá depressiva, ela nem quer mais tomar banho. Ela não quer levantar da cama, ou vai tomar um banho, toma um banho simples, um banho rápido, um banho não tão eficaz, não tem uma higiene para o seu próprio corpo adequada, porque está com processos depressivos, tá com muita preocupação, muito estresse, tá com uma doença degenerativa, tá com alguém com problema de saúde, família, problema financeiro, sabe? Tem tantos problemas que isso afeta o nosso emocional e tarefa simples, como tomar um banho, é afetada na sua maior instância. Ótima pergunta. Parabéns, Lucas. Tá, eu vou passar a palavra para o professor Paulo. Se ele quer falar alguma coisinha sobre esse assunto. Quer falar, É, Paulo? mas, não, é mais para reforçar a importância, né, dessa questão da saúde mental, né, trazida pelo Lucas aqui, seja no esporte ou na vida em comum, né, a todos, que, como eu falei, o fisioterapeuta ele lida com várias situações no dia a dia. Eu trabalho com fisioterapia esportiva, mas eu também atendo pacientes que não são atletas na essência, assim, praticam uma atividade física, um esporte por hobby, o que é diferente quando você vive do esporte, né? Quando você depende daquilo ali, né? Então, você imagina, por exemplo, atletas que vêm sofrendo lesões sucessivas, em que são cobrados desempenho, participação dentro do campo, por várias razões, né? Da necessidade da sua participação, por causa do marketing, por causa do clube, por causa da torcida, por causa da própria autocobrança do atleta. Então, o desempenho não é legal, você já vê que o movimento do atleta não está legal, né? Aquela pessoa que está, colega seu de trabalho, que está tendo um problema em casa, com a esposa, com o marido, ou com o pai, ela vai se arrastando no trabalho ali, o próprio movimento simples que ela vai fazer, de digitar um computador, de botar um café na xícara para conversar com você,
Se você tiver um olhar mais atento, você consegue perceber isso, que isso em algumas pessoas fica bem claro, né? Fica bem claro. Então a gente como fisioterapeuta, a gente tem que estar bem atento a esses sinais, porque isso no final das contas vai fazer diferença na nossa atuação com o nosso paciente. A gente não observar só o aspecto do movimento pura e simplesmente, tá movimentando, tá cansado, tá assim, tá assado. Não, pode ter uma coisa um pouco mais profunda ali que a gente tem que olhar. Às vezes é a necessidade de a gente caminhar para outro profissional da área da saúde, né, para ele tratar dessa saúde mental. Hoje em dia, a parte mental ela acomete milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso interfere na qualidade de vida das pessoas. Eu queria deixar essa mensagem para quem tá aqui na aula, para quem vai assistir depois, até mesmo para aquele que entrou aqui com curiosidade para aprender, que não é fisioterapeuta, né, da saúde, né, assim, que quer aprender, né? Tem pessoas que gostam. Eu não sou economista, mas eu olho coisas de economia para aprender o que está se falando nesse meio para poder aprender um pouco e não ficar cego totalmente. Então tem gente que gosta de aprender sobre saúde e às vezes identifica isso em algum parente, algum colega, alguma pessoa próxima. E essa informação que a gente está trazendo aqui pode ajudar de alguma maneira. Então nosso papel, além de trabalhar na parte educacional com nossos colegas, a gente também tem um serviço de utilidade pública, né? Que, como eu disse, de certa maneira pode trazer, né, benefícios com uma informação mais precisa, uma informação um pouco mais acurada para que você se informe bem e esteja pronto para poder ajudar quem precisar. Então, queria deixar aqui, para fechar, deixar meu abraço para o Lucas aqui, deixar, mais uma vez, agradecer a professora Cíntia por mais uma aula gigante dessa. E aguardamos você, Lucas, na próxima aqui. É você também que está assistindo a gente até agora aqui. Na próxima aula vai ter um tema bem legal para a gente poder abordar aqui. Muito bem, eu vou aproveitar o adendo aqui, que eu vou comentar sobre isso na próxima aula. Essa questão da saúde mental, ela é importantíssima. E a gente tem a jornada de aprimoramento emocional. É uma jornada com mais de 50 aulas, tem muito passo a passo para a pessoa se melhorar em vários aspectos, sabe? É um preço super, hiper, mega, blaster acessível. Olhem lá no site do Fisioterapia Liberta, JAD, Jornada de Aprimoramento e Desenvolvimento Emocional. Isso é muito legal, ajuda demais quem está precisando, ou mesmo quem também não está precisando, a ficar mais para cima, mais animado e a gerenciar suas próprias emoções. Sou eu que falo ali, são dezenas de aulas minhas ali sobre isso, tá? Um beijo a todos e tenho um recado para falar. Ó, as nossas reuniões são quinzenais, certo? Então, vamos aqui, o pessoal que tá vendo fora, outra data, tudo bem. Hoje é dia 5 de junho, tá? De 2025, e a nossa próxima reunião seria dia 19 de junho, daqui a 15 dias, mas é feriado, tá? Então a gente vai pular para a próxima. Então, próximo Geneumo, para quem tá acompanhando a gente no YouTube, para quem tá acompanhando ao vivo no Zoom, para quem vai acompanhar depois, 26 de junho, quinta-feira, próximo assunto do Geneumo, tá? Obrigada pela audiência, obrigada por estarem conosco, por aprenderem conosco. A gente aprende muito também ensinando. Lucas, um beijo para você por estar aqui conosco e fiquem com Deus, gente. Até a próxima reunião, tá? Tchau, tchau. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.